É altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco hoje, a partir de Castelo Branco, o Coordenador Nacional da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Bom dia. Bom dia, Cristiana. Hoje começamos a viagem com um problema, o da excessiva natalidade estelar. É verdade, este primeiro estudo que nós revelamos hoje aqui, foi feito por um conjunto de astrónomos da Universidade de Edimburgo e utilizou o conjunto de radiotelescópios do ALMA e o conjunto de telescópios do Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul. E o que estes investigadores tentaram perceber foi precisamente a proporção de estrelas de grande massa quando comparadas com estrelas de pequena e média massa, existentes em dois grupos de galáxias distintos. Por um lado, galáxias com uma formação estelar muito explosiva, muitas estrelas a nascerem, e galáxias essas que apareceram pouco depois do início da formação do universo, portanto, o universo primordial, e, por outro lado, em galáxias mais maduras, mais parecidas, digamos assim, com a nossa própria Via Láctea, portanto, com muito menos formação estelar. E para chegar a este estudo, para tentar descobrir esta proporção, eles utilizaram a química. Em primeiro lugar, porque é que é importante este estudo? Porque tentar perceber a proporção, sobretudo tentar perceber a quantidade de estrelas de grande massa em galáxias, é importante porque são estas estrelas de grande massa que têm enormes fluxos de gás e de poeira, de fluxos ionizantes que explodem em supernovas e, portanto, conseguem modificar autenticamente a paisagem existente nas próprias galáxias em que habitam e, portanto, são grandes agentes de transformação das galáxias. Então, como eu estava a dizer, este grupo de investigadores utilizou a química e, nomeadamente, a datação. Nós conhecemos a datação por carbono 14 para datar substâncias, objetos que têm materiais orgânicos. O que este grupo de investigadores fez de uma maneira muito engenhosa foi mais ou menos a mesma coisa. Utilizou dois isótopos, um isótopo precisamente de carbono e um isótopo de oxigênio, que têm origens diferentes. O isótopo de oxigênio é sobretudo criado em estrelas de grande massa e o isótopo de carbono é sobretudo criado em estrelas de pequena e média massa. E, portanto, quando tentamos analisar a presença e a quantidade destes isótopos, isto, no fundo, dá-nos a proporção entre estrelas de grande massa e estrelas de pequena e média massa. E o resultado a que chegaram é absolutamente extraordinário. E diz-nos estes resultados que a razão, precisamente, entre os isótopos de oxigênio em comparação com os de carbono, ou seja, grande massa para pequena massa, é de cerca de 10 vezes maior nas galáxias primordiais, daquelas galáxias que foram das primeiras a aparecer e que têm uma grande formação de estrelas. Este resultado é de alguma forma surpreendente porque os astrónomos não estavam à espera de uma proporção tão evidente, tão explícita entre estrelas de grande massa para estrelas de pequena e média massa. Mas um outro resultado que eu até acho que é ainda mais surpreendente do que este que eu acabei de dizer é que eles encontraram cerca de 30% de estrelas com massas superiores a 30 vezes a massa do Sol do que o esperado e cerca de 70% mais do que as esperadas com massas superiores a 60 massas solares. O que nos diz este estudo é que os astrónomos pensavam que havia uma massa máxima, digamos assim, para a formação de estrelas. Ou seja, que só conseguíamos encontrar, no fundo, estrelas que inicialmente conseguiam ter cerca de 150 massas solares. Ora, o que este estudo diz, e vem baralhado de certa forma, é que não, nós conseguimos até, de acordo com este estudo, eventualmente ter estrelas com uma massa inicial de cerca de 300 vezes a massa do nosso Sol. Ou seja, se nós já estávamos assustados no bom sentido com estrelas gigantes, com estrelas de grande massa, até 150 vezes, então o que nos diz este estudo é que não, até pode chegar ao dobro. Podemos estar ainda a tentar, podemos e devemos tentar procurar estrelas que são autênticos monstros em termos da sua massa. Miguel, avançamos agora com Plutão. Continua a ser notícia esta semana devido às dunas e visitamos também um curioso exoplaneta. É verdade, nós na semana passada terminámos em Plutão, olha, agora regressamos a Plutão, continuam a aparecer estudos que vão buscar os dados recolhidos pela sonda New Horizons e desta vez, olha, apetece até homenagear o GNR e dizer que dunas são como divãs, bom, não apenas na Terra, mas pelos vistos também em Plutão. E, portanto,
nós vamos sobretudo a uma zona de Plutão que é cada vez mais misteriosa, cada vez mais excitante, que é a planície gelada de Sputnik Planitia, e que é esta zona que nós estamos a ver nestas imagens, e esta zona tem nas suas fronteiras uma grandes cadeias montanhosas. E o que descobriu a New Horizons foi autênticos grãos quase de areia, de metano, e agora sabemos qual é a origem destes grãos de areia de metano. Fazem parte da sublimação, que no fundo converte o azoto sólido diretamente para gás. E portanto isso faz com que se criem grãos de metano. Qual é que é de facto a grande surpresa deste estudo e desta detecção? É que num planeta anão como Plutão, que está a uma temperatura superficial de cerca de 230 graus negativos e que ainda por cima tem uma gravidade muito mais baixa do que a do nosso planeta Terra, pensavam os cientistas que não estariam ali reunidas as condições para termos dunas. A verdade é que encontramos então nos confins do Sistema Solar mais uma característica que nós pensávamos que seria eventualmente única da Terra, mas que, apesar disso, em condições físicas completamente diferentes das que encontramos na Terra, também se conseguem formar dunas, neste caso em Plutão. E mais interessante ainda, de acordo com o estudo feito pela velocidade destas dunas, pela morfologia destas dunas, aparentemente são dunas até relativamente recentes. Estamos a falar de recentes do ponto de vista geológico, estamos a falar de dunas que terão aproximadamente 500 mil anos ou até mais recente, o que dá cada vez mais força a um Plutão também muito mais dinâmico do que aquilo que nós pensávamos. E tu referiste muito bem, temos também mais um exoplaneta curioso para apresentar. Desta vez foi a descoberta feita por um grupo de investigadores da Universidade de Cambridge, e vamos até ao exoplaneta WISP 127b, que tem cerca de... é um bocadinho mais maciço do que Júpiter, 1,4 vezes a massa de Júpiter, mas tem apenas 20% da sua massa. Portanto, podemos dizer, um exoplaneta fofinho, digamos assim. Porque é que ele é, neste caso, não a estrela da semana, mas sim o planeta da semana? Porque neste planeta foram detectados todo um conjunto de metais na sua atmosfera. Estamos a falar de detecção simultânea de sódio, potássio e lítio pela primeira vez num exoplaneta. Qual é o fator curioso, mais uma vez, desta descoberta? É que foi utilizado um telescópio terrestre, neste caso o grande telescópio das Canárias, do Observatório das Canárias, para fazer esta detecção na atmosfera deste exoplaneta. Portanto, todo um conjunto de metais detectados na atmosfera deste planeta. E isto vem demonstrar que, para além dos telescópios espaciais, nós também temos tecnologia cada vez mais inteligente, cada vez mais sofisticada, nos próprios telescópios terrestres, que nos conseguem fazer esta determinação fabulosa do constituinte da atmosfera de um exoplaneta distante. Miguel, para terminar, temos hoje a ilusão óptica lunar. É um pequeno vídeo feito por Daniel Lopes e que leva-nos outra vez para a Espanha. O que nós vamos ver é o Monte Teide, um vulcão nas Ilhas Canárias, e o que foi feito por este curioso é algo de realmente extraordinário. Ele fez uma filmagem a cerca de 16 km de distância deste ponto que nós estamos a ver. Isto não é uma time-lapse. Aqui o tempo não foi acelerado. Isto é mesmo o pôr da Lua cheia. E aqui estes cavalheiros que nós estamos aqui a ver estão de costas para a Lua porque estão a ver precisamente para o outro lado o nascer do Sol. Ora, nós temos posições diametralmente opostas do pôr da Lua e do nascer do Sol, único e exclusivamente quando a Lua está na sua fase de Lua cheia. E eu acho que é particularmente interessante esta ilusão. Este vídeo não foi acelerado, isto é a velocidade natural do pôr da Lua. Obviamente que não é a Lua que está a mexer, é sobretudo a Terra, mas não deixa de ser uma ilusão curiosa registada quando nós juntamos uma câmara fotográfica com um telescópio. Sim, porque isto também foi utilizado um telescópio para termos esta capacidade de ampliação a cerca de 16 km de distância, e não deixa de ser uma imagem curiosa que junta um vulcão terrestre, seres humanos a contemplar o nascer do Sol, quando nas suas costas está o pôr da Lua. Miguel Gonçalves, obrigada e até ao próximo domingo. Cristiana.